Bom, dito isso, né, trazendo todos esses exemplos que foram desenvolvidos a partir deste artigo, nós vamos para um outro artigo que ele diz assim: será que fazer coisas fora da zona de conforto, ou seja, realmente, né, ir na direção do desconforto, será que isso nos torna mais feliz? Porque por vezes tu pode pensar assim, tá, vai fazer com que eu cresça, vai fazer com que eu me desenvolva, mas será que vai me fazer uma pessoa mais feliz? Será que isso vai mudar o meu entendimento da vida e vai fazer com que eu seja uma pessoa mais entusiasmada? E eles fazem isso com um outro experimento. Isso aqui é um outro artigo que também vai estar disponível aqui na, na referência. O que eles fizeram? Eles acompanharam um grupo de pessoas, 167 adultos, por 3 semanas, tá? E aí, o que eles fizeram ao longo dessas 3 semanas? Na primeira semana, eles avaliaram o bem-estar subjetivo dessas pessoas. Para quem não viu ainda, existe já episódios aqui no podcast que eu discuto sobre isso. O bem-estar subjetivo, ele está diretamente relacionado com satisfação global de vida, afeto positivo e afeto negativo. Afeto positivo é eu estar bem, né, feliz, radiante, com sentimento bom mesmo no dia a dia. E afeto negativo é ter mais tristeza, ansiedade, são sentimentos mais negativos. E a satisfação de vida é a percepção que tu vai ter em relação à tua vida como um todo, assim, olhando numa escada de 0 a 10, em que degrau eu estou, né? Pensando que a pior vida possível é 0, a melhor vida possível é 10, onde eu me encontro nesta vida. Então eles fizeram essa avaliação no D0 e aí eles começaram a avaliar, né, no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3, que seriam nas semanas subsequentes. Então é como se a avaliação no D0 fosse o que a gente chamava de bem-estar subjetivo basal. É como que a pessoa já é na vida dela. E aí depois eles fizeram um acompanhamento para entender se submeter a um desconforto, como que seria no decorrer de 3 semanas essa percepção. E aí a manipulação começou no T1, medição no T2, segunda semana, e segunda medição no T3, que seria essa segunda medição. Quais foram o desenho experimental que ele constituiu, né? Como que eles subdividiram as pessoas? Bom, teve um grupo que era o grupo do desconforto, que era o seguinte: eles eram convidados a escolher fazer algo desconfortável, sair da sua zona de conforto, né? E pode ser algo que poderia, né, ser algo que estivesse no dia a dia, que ele julgasse ser desconfortável, ou podia ser algo que estivesse na lista para fazer há muito tempo. Por exemplo, tá na minha lista há muito tempo olhar e fazer um diagnóstico financeiro da minha situação. E eu fico adiando, procrastinando. Bom, então eu vou escolher isso como uma atividade de desconforto. O experimento, né, os pesquisadores estão me solicitando que eu me exponha a um desconforto. Seja ele uma coisa do dia a dia, seja ele uma coisa que eu não estou cumprindo e que eu já deveria ter cumprido. Vou escolher isso. Bom, então eu escolhi um ato que, nessa condição desse exemplo que eu estou dando, seria muito desconfortável. Isso já era considerado um ato ok. Então, para um grupo, eles deram esse direcionamento. Para um outro grupo, eles não deram um direcionamento de dizer assim, faça alguma atividade diferente. Eles só disseram, em determinado dia da semana, estabeleça aí um registro do que tu fizeste. Então, ao invés de buscar, né, um registro de algo que realmente fosse desconfortável, era só registrar o dia a dia. Olha só, aí eles fizeram alguns experimentos e eu vou dar um overview geral do resultado que eles trouxeram. Primeiro, 94% do grupo experimental, que foi o que foi induzido, né, para fazer algo fora da sua zona de conforto, fez. Então, significa que a manipulação funcionou. Porque num grupo de controle, apenas 11 fez o que foi considerado meio fora da zona de conforto. Então, realmente, o grupo de experimento fez muito mais coisas fora da sua zona de conforto do que o grupo de controle. Qual o resultado em relação à satisfação de vida? E aí olha que interessante, eu acho muito interessante esses resultados quando nós discutimos satisfação de vida, né? Eles estão analisando aqui pontualmente satisfação de vida. O grupo que eram pessoas naturalmente mais felizes, aquelas pessoas que elas já eram mais
predispostas, né, a olhar a vida de uma forma mais positiva, eu brinco que é não ser chata, ranzinza e reclamão, essas pessoas que já olhavam a vida de uma forma mais positiva, empregar ali algo de desconforto não fez aumentar a sua percepção em relação à satisfação de vida. E aí, né, o artigo tenta supor algumas coisas, e uma delas é que talvez essas pessoas que já são mais naturalmente satisfeitas com as suas vidas, que quando elas empregam um nível de esforço, elas não percebem aquilo ali como: "Ai meu Deus, eu estou me sacrificando, eu estou passando por um período horrível". Elas olham e dizem assim: "Bora, né, tem que passar pelo desconforto, tem que passar, vamos lá, tá tudo certo, e é isso aí", sabe, assim, um olhar mais positivo para a vida, um olhar mais. E aí, o que eles sugerem é que mesmo fazendo uma exposição dessas, elas teriam uma condição de melhora pequena, né, por isso que esse grupo experimental não estaria trazendo uma grande diferença. Por outro lado, aquelas pessoas que tinham um basal de bem-estar baixo, ou seja, aquelas pessoas que eram mais tristes, né, mais ranzinzas, mais reclamonas, digamos assim, essas pessoas tiveram um impacto gigantesco de incremento da satisfação com a vida ao estabelecerem que iam exercer alguma atividade de desconforto. Então, quando elas colocavam a atividade de desconforto, o grupo experimental, quando eles faziam essa atividade de desconforto, depois eles retratavam que eles eram muito mais satisfeitos, depois de terem feito e empregue o desconforto. E aí eu acho que entra dentro da mesma discussão que nós já estávamos tratando, né? É aquela sensação de que tu olha e diz assim: poxa, eu sou capaz, eu posso mudar, que legal, eu dei conta. E essa sensação positiva de que legal, eu dei conta, tá tudo certo, tá tudo. Isso é muito benéfico porque justamente faz com que a pessoa ela consiga ter esta percepção de desenvolvimento, de crescimento e de motivação para seguir empregando mais desconforto. Aí ela sai do que seria a linha basal dela, também de esforço, e começa a galgar outros níveis, e ao galgar esses novos níveis, ela vai se desenvolvendo. Então, eu achei muito legal esse resultado desse estudo, ao apontar isso, né? Pessoas tristes, chatas, ranzinzas e reclamonas tiram muito proveito de se desafiar. Por isso, se você é uma pessoa chata, ranzinza e reclamona, está na hora de desafiar. Porque essas pessoas, e eu me incluo nelas, eu sou uma pessoa que eu tendo, né, a ir mais pro olhar negativo do que o positivo. Cada vez que eu me exponho a desconforto, e eu me faço isso constantemente. Quando eu me sinto um pouquinho confortável, o Guilherme que diz, né: "Ai amor, tu é impossível, porque parece que tu busca estar numa situação desafiadora", e eu acho que ele tem a razão, sabe, eu busco estar numa situação desafiadora, talvez é por isso que eu tenha hoje uma percepção da minha vida muito mais positiva do que eu tinha há anos atrás. Então acho que isso é muito legal, assim, e serve para essas pessoas que, no meu caso, né, com um traço de personalidade neuroticista, eu acho que cabe muito essa discussão. E se você também tem traço de neuroticismo, se você tem essa tendência, né, a pensamentos mais negativos, se coloque mais em desconforto, com um olhar mais positivo frente a esse desconforto, que sem dúvida isso vai fazer com que a tua satisfação de vida melhore. E ao ter uma satisfação de vida melhor, todos os estudos apontam que isso não é só uma causa, mas também isso não é só uma consequência, né, de, por exemplo, eu emprego o desconforto, aumenta a minha satisfação de vida, mas que a própria satisfação de vida gera consequências positivas. Como assim consequências positivas? Faz com que a pessoa consiga se dedicar mais, faça com que a pessoa consiga crescer mais, faz com que a pessoa tenha melhor relacionamento com as pessoas. Então que ser uma pessoa mais feliz também é benéfico. Tem estudos até mostrando, né, que ser mais feliz também gera mais dinheiro, que não é só o dinheiro que gera felicidade, mas que também existe essa via de, como se houvesse uma via de mão dupla, em que também a felicidade vai fazer com que tu tenha uma maior facilidade de alcançar maiores níveis de dinheiro. E que a sugestão é, né, o que o artigo sugere é que essa busca por desconforto, ela alimenta essa maior satisfação e aí concomitantemente talvez um aumento da tua renda. Então, achei muito interessante essa visão, né, essa perspectiva.